Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Aqui é o pastor Ale Rocha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Não deixe de curtir, independente de onde você esteja vendo essa mídia. Não deixe de seguir-nos em nossas redes sociais. Gostaria de falar um pouco sobre uma triste realidade que nós estamos vivendo. E eu não estou falando da pandemia. Desde que o mundo é mundo, é verdade, tem passado por vários momentos de muitas dificuldades. Mas recentes pesquisas dizem que apenas 14% das pessoas voltaram a frequentar as igrejas durante o período de pandemia. É verdade que nós aqui da ICJBV não fazemos parte do grupo de pessoas que acham que você precisa vir para a igreja a qualquer custo. Muito pelo contrário. Desde que a pandemia se instaurou, nós não paramos um minuto, seja presencial, seja online, com cursos, mentorias, cultos, aconselhamentos. O fato é que nós entendemos que o Evangelho continua sendo a resposta de Deus para a humanidade caída e que, independente de pandemia, o reino de Deus não pode parar. O fato de 14% apenas voltarem a frequentar as igrejas me preocupa não pelo fato da pandemia em si ou pelo fato de achar que devem a qualquer custo frequentar igrejas, mas acredito eu que na verdade esses 14% evidenciam mais uma verdade espiritual do que propriamente uma religiosidade exercida. Talvez você que esteja nos ouvindo não entenda a importância que é não apenas frequentar, ir a um culto, mas a importância de ser igreja. Talvez você faça parte daquele grupo de pessoas que acham que eu sou igreja ou eu consigo manter uma espiritualidade, uma conexão com Deus sozinho. Eu faço parte de um grupo de pessoas que acredita que isso é impossível. Porque o Evangelho do Senhor Jesus, por mais que a salvação seja individual entre você e o sacrifício que Deus fez pela sua vida, o Evangelho ele é completamente relacional. A forma de você ser perdoado por Deus está na sua capacidade de perdoar o outro. A forma de você em você ser manifesto o amor de Deus está na sua capacidade de amar o outro. Mas eu gostaria de trazer algumas evidências bíblicas que reforçam isso. A primeira delas está no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20, aonde diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele estaria. Jesus declara no Evangelho de Mateus que ele estaria se manifestando, a sua presença estaria se manifestando de uma forma sobrenatural, aonde houvesse unidade e comunhão. Então, uma das razões de você frequentar um culto, seja presencial, seja online, mas de você não permitir ausentar-se da comunhão, de estar reunidos como igreja, seja presencial ou seja online, é que Deus, ele se manifesta, Cristo se manifesta, a presença dele é manifesta aonde há unidade. 2 ou 3 reunirem em meu nome, concordância, propósito, Deus ele se manifesta no meio dele. Outra questão muito importante é que existem várias bênçãos e promessas que Deus derrama sobre a vida do crente, mas parece que algumas delas são designadas quando há a comunhão no convívio do corpo. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 14, diz no plural: o que vocês pedirem em meu nome. Novamente fala sobre unidade, concordância. Aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então você pode ser abençoado por Deus, a sua oração em secreto é insubstituível, o seu devocional, a sua vida pessoal com Deus.
Mas existe algo muito especial que Deus reservou quando a igreja se une com propósito. Novamente, diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 4, quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, o poder de Deus vai estar sendo manifesto, o apóstolo Paulo diz. Ele diz, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O João, capítulo de número 20, diz que os discípulos estavam reunidos todos em um único local e a presença de Jesus ele se fez manifesta. O próprio livro de Tiago fala a respeito disso, fala, estando alguém entre vós doente, sofrendo, ore. Há alguém entre vós feliz, cante louvores. As duas orações, as duas sentenças são feitas no plural, entre vós, sofrimento ou alegria, oração ou louvores. Então, é importante que você, independente da circunstância que você esteja passando, independente de pandemia, entenda a necessidade para o cristão da comunhão, de fazer parte de um corpo, de estar inserido de um contexto de igreja. Essa ideia de que você consegue ter a sua fé, independente do convívio e do relacionamento com outra pessoa, com outro cristão, é uma ideia maligna, demoníaca, e essa é a vontade do diabo para a sua vida. Deus, ele deseja que você venha para o corpo, venha para a igreja, se estabeleça, esteja na comunhão e através dos dons do Espírito, através da sua vida, outras pessoas sejam edificadas. Tiago vai até além, diz que a riqueza de uns é para que ele possa se manifestar as suas benevolências e a sua ajuda aos pobres no corpo. Diz que até mesmo a luta de alguns é para que seja manifesto o amor de Deus no coração de outros. De uma forma que a comunhão, que o convívio, que o congregar, como o autor de Hebreus nos exorta, não deixem de congregar. Talvez você esteja magoado, ofendido, escandalizado pela permissão, por assim dizer, de Deus com relação a essa questão da pandemia, mas o fato é que não é afastando de Deus, afastando do propósito de Deus, afastando da comunhão do Senhor, que os seus problemas serão resolvidos. Venha para a igreja, venha para o corpo, venha para a comunhão, seja presencial ou online. Não deixe de ser igreja. Você pode dizer que a sua fé e que o seu Deus não depende de ninguém. É verdade. Mas ninguém, ouça isso, ninguém é igreja sozinho. Que Deus te abençoe. Nós aqui da ICJBV nos reunimos presencialmente aos domingos, 19 horas, e nas nossas redes sociais a qualquer momento durante toda a semana. Não deixamos de servir porque acreditamos que o reino não para. Deus te abençoe. Te vejo mais à noite.